Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vânia, tenho 29 anos e estou aqui para falar com vocês sobre o procedimento de histerossalpingografia. Esse procedimento é um procedimento que visualiza as tubas uterinas, tá? Através de um raio-x. E eu vou falar para vocês como é que foi o meu, como é que foi a minha experiência com o procedimento, tá? E no final eu vou contar pra vocês um milagre, tá bom, gente? Milagre. Em pessoas que não acreditam em milagre, eu vou dizer pra você que, infelizmente, você está vivendo uma vida, assim, sem sentido ainda, tá, gente? Porque ai de mim se não fosse os milagres que Deus fez na minha vida. Deus já fez muitos milagres na minha vida, porque eu criei assim, né? Então a gente tem que crer em milagres, né? Porque só Deus pode fazer milagre em nossa vida, tá bom? E as nossas orações são sim ouvidas por Deus, tá? Deus, ele ouve as nossas orações, ele responde e ele quer sempre o melhor para nós, tá? Somos os seus filhos. Então, deixa eu falar com você sobre o procedimento que eu fiz de histerossalpingografia. Eu fiz esse procedimento no dia 2/12 de 2021. Eu precisei fazer preparo intestinal, tá? Para esse procedimento, é necessário preparo intestinal. Eu senti muito incômodo, eu saí de lá sentindo muita dor no dia que eu realizei esse procedimento. Eu vi muitas pessoas aqui no YouTube falando que não sentiu nada, né? Que é um procedimento indolor, que não sentiu nada, mas eu senti muito. Eu acredito que tenha sido também por causa do diagnóstico que eu tive, tá? Esse procedimento é solicitado quando a pessoa está há muito tempo tentando engravidar e ainda não há causas, assim, aparente para o motivo de não conseguir engravidar. E aí eu fiz esse procedimento que a médica me pediu, e aí eu vou falar pra vocês como é que é. O médico, ele, na hora que você chega lá pra realizar esse procedimento no laboratório, eles vão injetar através do canal vaginal um catéter, tá? É um catéter fino. Esse catéter, ele vai até no útero, tá? Só nisso aí eu já senti dor, eu já senti cólica, tá? Eu já senti cólica só nisso. E aí, por esse catéter, ele injeta uma quantidade de contraste, tá? E na hora que ele injeta essa quantidade de contraste, ele pede pra você virar para um lado o seu corpo completo, virar para um lado, mesmo sentindo dor, virar para um lado. Aí ele vai lá, vai bater a radiografia. Depois ele pede pra você virar pro outro lado e ele vai bater a radiografia de novo. E depois ele pede pra você virar ao contrário e ficar de burso. E aí ele vai lá bater a radiografia de novo, tá? Por quê? Porque durante a sua movimentação do corpo, questão de até mesmo questão de gravidade, né? Quando você vai virar o seu corpo, o líquido, ele vai passar pelas suas trompas, né? E a radiografia precisa ver se as suas trompas cresceram, se eles ficaram dilatados, se elas ficaram dilatadas, e se o líquido passou para a cavidade abdominal, tá? E durante esse procedimento eu senti muita dor. Quando eu saí de lá, eu saí com muita dor. Eles me chamaram no quartinho e eles falaram pra mim, inclusive, eu recebi até um laudo também. O laudo tá aqui falando sobre isso, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui o laudo. Deixa eu só fechar aqui o nome do laboratório. O laudo apareceu assim: exame realizado com introdução de quantidade crescente de contraste iodado na cavidade uterina. Mostra aspecto normal do canal cervical, o útero está ok, as tubas uterinas hipotônicas permeáveis com algumas dilatações das porções
ampulares e expressamente das pregas longitudinais, tá? Esvaziamento incompleto das tubas nas radiografias tárdias de Koch, tá? Conclusão, configuração normal do útero, hidrossalpinge aberto bilateral, ou seja, eu fui diagnosticada com hidrossalpinge. O que é hidrossalpinge? Hidrossalpinge é o acúmulo de líquido nas trompas. Hidro, água, pinge, trompas, tá? Hidrossalpinge, ou seja, acúmulo de líquido, água nas trompas. E quando é que isso acontece? Isso pode acontecer por cirurgias, que a pessoa pode ter feito alguma cirurgia na região do abdômen, né, na região pélvica. Isso pode acontecer por transmissão de doenças DSTs, como a clamídia, por exemplo. E isso também pode acontecer com endometriose, tá, gente? Que foi o que eu fui diagnosticada posteriormente, com endometriose profunda nas tubas uterina, ovários e útero, tá? Então, o processo inflamatório da endometriose, ela acaba causando aí esse acúmulo de líquido nas trompas. E como as trompas, ela é abertinha no final para capturar os óvulos, quando a gente está ovulando, o que acontece? Essa inflamação, essa infecção, alguma coisa assim, ao invés dele manter a porta da tuba uterina para captar os óvulos, o óvulo, né? O óvulo que vai ser fecundado, se acontecer, ele fecha a tuba e ela fica mais fechadinha. Então, toda vez que o médico vai colocar lá, o especialista vai colocar o contraste iodado no útero, né, gente? Que o útero é mais ou menos assim. O útero é assim, parece uma pera, e nas pontinhas dele tem as nossas tubas uterinas, tá? Que é para onde vai o acesso aos ovários. E a ponta dela precisa estar aberta. E o que aconteceu com a minha? A ponta dela estava fechada, estava aberta só um pouquinho. Então, saiu pouco contraste, causando uma dilatação nela. Então, elas ficaram grandes, enormes e dilatadas. Eu não sei se dá pra ver daí, mas eu tenho aqui. Elas ficaram, tenho aqui a radiografia, e elas ficaram, assim, parecendo uma linguiça, sabe? Ai, desculpa aí a comparação. Mas elas ficaram, assim, bem dilatadas mesmo. Bem dilatadas, principalmente nas pontas dela, que seria a saída. Elas ficaram bem dilatadas mesmo, né? E elas estavam, assim, meio atrofiadas, né? E eu não sei se dá pra ver aqui, ó, esse desenho aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó, é as minhas tubas. É porque eu tô contra a luz, né, gente? Então, fica difícil, porque a radiografia, ela deve ser vista, né, ela deve ser vista de frente, assim, com a claridade, que aí você consegue ver melhor. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o laudo. Olha, laudo, esse daqui é o laudo, ó, conclusão. Hidrossalpinge bilateral, tá? E aí eu fiquei muito preocupada, né? Fiquei muito preocupada, foi uma mistura, assim, de sentimentos, porque eu saí de lá com duas coisas. Eu saí com esse diagnóstico, que o médico me chamou na sala e falou pra mim que isso era 99% impossível de engravidar. Então, eu saí de lá muito preocupada por causa disso, porque eu já tava há tempos tentando engravidar e eu ainda não tinha nenhuma causa. E isso daí já praticamente me dizia que eu tinha endometriose, que era a minha suspeita também por causa das dores intensas que eu tinha no período menstrual. Dores intensas mesmo, que acompanhava enjoo, dor de cabeça, diarreia, abdômen inchado e um monte de coisa, tá? Então, eu saí de lá muito preocupada com isso, muito preocupada. E desde então, desde que eu descobri desde que eu tive esse diagnóstico, eu orei muito.
Eu pedi muito a Deus a respeito disso, tá? Tem diagnóstico que a gente não pode aceitar. Não pode aceitar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, tá? Então, teremos aí, a Bíblia nos dá respaldo para a gente ter muitas experiências sobrenaturais, experiências que às vezes a ciência vai ficar confuso, não vai entender, tá? Então, a gente tem que crer em Deus, crer no Deus que pode fazer todas as coisas, crer no Deus que para ele nada é impossível, tá? Para o médico não há nada impossível. Uma vez que as trompas é um dos órgãos, ou é o único órgão, não sei exatamente. Eu só sei que ela é a menor, tá? Ela é bem fininha e ela é muito sensível. Ela é tão sensível que a infecção que causa água nas trompas, acúmulo de água nas trompas, ela deixa essa trompa aí, que até então tem uns cíliozinhos assim que move o óvulo pro útero, ela deixa essa parte de dentro lisa. Então, se acontecer uma gravidez, há grande chance ainda de ter gravidez ectópica, porque ela deixa as trompas lisas, né? E deixa ela um ambiente totalmente anti-vida, tá? Não tem como viver, porque a infecção que tem dentro dela mata o embrião ali, o óvulo que se fez ser fecundado, né? O líquido que tá ali, ele mata o embrião. Certo, gente? Então, eu não aceitei isso. Eu falei, Senhor, o que a gente não... A gente não tem que aceitar as coisas... A gente não tem que aceitar as coisas não colocando Deus contra a parede, dizendo, Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Deus não é obrigado a fazer nada por nós, certo? Ele não tem nenhuma dívida com nós, né? Não tem nenhuma dívida com nós. E ele já fez muito por nós e continua fazendo, né? O ar que respiramos é tudo graças a Deus, tá, gente? Então, Deus não é obrigado a nada, mas a gente tem que exercer a nossa fé e pedir a Deus. Certo, gente? Então, eu fui imaginando muito fazer outra histerosalpingografia. Por quê? Porque eu senti muita dor. E eu voltei sentindo muita dor do último exame. Nesse dia eu nem consegui trabalhar por causa do preparo antes e depois do pós-exames, que eu tava sentindo muita dor. Eu vim pra casa, quando eu pisava no chão, acho que é porque as minhas tubas ainda tinha líquido ali, eu sentia muita dor. Tá? Que vai esvaziando aos poucos, porque foi incompleto, então ele vai esvaziando aos poucos, tá, gente? Então eu senti muita dor. Aí eu fiz essa outra histerosalpingografia, eu fiz no dia 24/10 do ano passado, tá, gente? Dia 24/10 de 2024. Agora, esse mês 10, que eu tô gravando esse vídeo agora, no mês 10, no mês dia 11/10, 12/10 de 2025. Então, a gente vai fazer um ano que eu fiz essa histerosalpingografia, tá? No dia que eu fui fazer essa histerosalpingografia, eu falei pra Deus, eu fiz uma oração. E foi uma oração muito sincera. Uma oração muito sincera e uma oração, assim, pedindo socorro para Deus. Eu falei, Senhor, a minha última histerosalpingografia deu que eu estou com hidrossalpinge nas trompas. Senhor, eu não posso ter hidrossalpinge nas trompas, eu não aceito esse diagnóstico, porque eu creio que o Senhor vai me fazer ser mãe. Eu creio que o Senhor vai me fazer ser mãe. Eu sei que o Senhor pode fazer eu ser mãe até com essa doença. Né? Até com essa doença, o Senhor pode me fazer ser mãe. Porque Deus, Ele é Deus do impossível. Deus é o Deus que confunde os médicos, né? E aí, eu fui fazer o exame. Falei, Senhor, eu fiz uma oração muito, muito clara para Deus. Falei, Senhor, que na hora que esse contraste passar pelo meu útero e passar pelas minhas trompas, que ele passe rápido. Que as minhas trompas, ela esvazie com facilidade, Senhor. Que eu não sinta muita dor. Mas, gente, eu fui imaginando muito fazer esse procedimento, porque ele dói. Então, eu fui falando para Deus, Senhor, que eu não sinta muita dor.
que esse líquido passe tranquilo pelas minhas trompas e que ele passe tranquilo e que minhas trompas não fiquem, não esteja obstruída, que dê tudo certo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí eu esperei o resultado, gente. Depois que eu fiz, que eu voltei pra casa, gente, depois que eu fiz o procedimento, durante o procedimento eu senti incômodo sim, eu senti dor sim, tá? Mas não foi igual ao outro, foi menos. Foi muito menos. E quando eu saí de lá, a gente nem parecia que tinha feito o exame. Eu poderia correr, eu poderia fazer o que eu quisesse, que eu não sentia dor, não sentia nada. Eu não sentia nada. Eu falei, meu Deus, que diferente do primeiro. Que diferente. E tanto o primeiro quanto esse, principalmente o primeiro, o doutor, ele passou o contraste 3 vezes, gente. 3 vezes. Nessas 3 vezes que eu tive que girar para um lado, para o outro, de barriga para baixo, ele passou o contraste nessas 3 vezes, né? E quando eu fui fazer essa segunda vez, eu fui pedindo a Deus. Falei, Senhor, eu confio em Ti, eu confio que o Senhor pode fazer. E aí eu fui lá e eu até conversei com a enfermeira até falou pra mim, isso infelizmente não tem cura, a hidrossalpinge não tem cura. E eu fiquei muito triste, mas eu falei assim, não, eu vou confiar na oração que eu fiz a Deus, eu vou confiar que Deus ouviu a minha oração. E eu fui em todo tempo orando, né? Porque a Bíblia diz que em todo tempo a gente deve orar. E aí, gente, eu fiz e passou tranquilo pelas minhas tubas uterinas. Gente, olha, tubas uterinas de calibre e contornos normais. E elas ainda estão prévias, ou seja, elas estão ali se movendo dentro da minha cavidade abdominal. Tranquilo, tá? Aqui tá falando assim, fácil caterização do orifício cervical externo. Após a administração de meio de contraste iodado específico, observou-se canal istimocervical de aspecto normal, cavidade uterina de forma, contornos e dimensões normais, tubas uterinas de calibres e contornos normais prévia, distribuição normal do contraste na cavidade peritoneal à prova de corte. Gente, é só Jesus que faz isso. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha. Olha, gente. Olha. Tá vendo? Deu pra ver aí? Então, gente, deu tudo ok, sabe? Eu fui olhar as imagens. Aqui as imagens já não são tipo um raio-x. Aqui elas já são tipo uma imagem assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Essa parte branquinha aqui, ó. Isso aqui é o contraste descendo, ó. Passando pelas tubas. Olha como elas são fininhas. Tá vendo, gente? Tá vendo como elas são fininhas? Isso aqui, gente, é o catéter, tá? Catéter. Então, é pra vocês testificarem, sabe? Pra testificar a vocês que Deus, Ele faz milagre, tá? Ele faz milagre. Se você ainda vai fazer a sua histerosalpingografia, pode ser que você não sinta nada, tá bom? A minha experiência foi desagradável, a primeira. Mas valeu a pena, porque eu experimentei o milagre da cura, tá, gente? Então, se alguém aí fez, se você fez a histerosalpingografia e foi diagnosticado trompas obstruídas, bilateral ou de um lado só, lado direito, lado esquerdo, ora, entrega nas mãos de Deus, faz uma oração a Deus, muito simples do que você deseja que Deus faça na sua vida a respeito disso, sabe? E quando Deus realizar o milagre na tua vida, confie que Deus vai realizar. E quando Deus realizar o milagre na tua vida, conte o milagre que Deus fez na tua vida. Eu saí falando pra todo mundo, Deus me curou as minhas trompas. Acredite que Deus, Ele pode realizar milagre na sua vida. Pode ser nesse ponto e pode ser em outro ponto da sua vida que você esteja esperando o milagre de Deus. Se você já pediu e confia que Deus vai te dar, continue crendo, porque Deus vai te dar.